Bom dia, paz do Senhor a todos. Queria estar convidando os amados irmãos a estar abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, apenas o versículo 30. Assim nos diz a Santa Sagrada Escritura. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Antes de você se assentar, põe a mão no teu coração, por favor. Senhor Deus amado, por favor, fale conosco nessa manhã, Pai, que não seja apenas mais uma palavra qualquer, Pai, mas que venha ser uma palavra, Pai, que venha mudar completamente a minha vida. Fale comigo, Pai, fale comigo nesta manhã, na autoridade do Teu santo nome. Amém. Os amados, podem se sentar, por favor. Se eu tivesse que dar um tema para essa nossa mensagem, seria: a salvação ainda está disponível. Aqui, esse homem, ele tinha aprisionado Paulo ali. Vamos começar pelo contexto de Atos 16 todo. Em Atos começa o que? Paulo, ele chegando em Derbe e Listra. Ele estava ali, ele queria passar para outro lado, mas até então ele foi impedido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo depois mandou ele ir para a Macedônia, através de uma visão. Mais à frente também, continuando em Atos 16, versículo 14, vai dizer que Paulo estava pregando para a população ali, e uma certa mulher o ouvia atentamente. O nome dessa mulher era Lídia, uma mulher temente a Deus, vendedora de púrpura, e ela estava focada, ouvindo o que estava sendo pregado por Paulo. E aquilo chamou a atenção do nosso Deus, porque ela estava atenta, ouvindo a palavra. E o Senhor viu que ela estava desejosa de ouvir, conhecer mais da palavra. E o Senhor abriu o coração dela. Eu não sei como está o teu coração, mas pede o Senhor para abrir o seu coração nessa manhã. Amém. Não somente nessa manhã, todos os dias, peça a Ele que Ele venha abrir o seu coração para que você venha compreender a palavra. E mais à frente, Paulo, ele está indo com Silas, seu companheiro, e uma certa mulher começa a falar: esses são homens, filhos do Deus Altíssimo, eles estão pregando o Evangelho. Por vários dias, ela ficou falando isso, e o que aconteceu? Isso incomodou Paulo, e essa mulher, ela trabalhava com o negócio de adivinhações, coisa que muitas vezes, às vezes as pessoas procuram querer adivinhar. Você quer saber de alguma coisa? Leia a Bíblia. Você não precisa procurar em centro espírita e nada disso. O Senhor Jesus, Ele te revela através da palavra dEle aquilo que é para você fazer. E aquilo ali começou a incomodar e muito Paulo e Silas. E Paulo fez o quê? Paulo foi e repreendeu aquele espírito maligno que estava sobre aquela mulher. E aquela mulher, ela dava grande lucro para os seus senhores. Eles arrecadavam muito, porque vou trabalhar para quê? Tem alguém que ganha dinheiro para mim, então vou ficar de boa. E aquilo incomodou as autoridades. E o que aconteceu? Mandou açoitar e prender Paulo e Silas. Mas só que a prisão, então, não foi suficiente para que pudesse aprisionar eles dois, porque a prisão virou o campo missionário deles dois. Ali foi pregado, foi exposto, fez a exposição do Evangelho ali. Eles estavam no cárcere, estavam lá no fundo mesmo, onde poucas pessoas não tinham como chegar. E o que aconteceu? Aquilo ali iria entristecer eles? Pelo contrário, não foi motivo para entristecê-los. Eles começaram a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Aí, como pode? Uma pessoa apanhou, ela deveria estar blasfemando, deveria estar reclamando, deveria estar questionando: poxa, que Deus é esse que eu estou servindo? Que me manda vir pregar o Evangelho, eu vou para uma localidade e prego, eu liberto, falo do Evangelho para uma mulher, o coração dela se abre, ela compreende o Evangelho.
vou falar para outra, ela começa a falar coisas que é errônea, eu oro, ela é liberta dos demônios, os demônios não tem mais poder sobre a vida dela, e eu apanho sobre isso, eu apanho por isso. Não, irmãos, isso não foi motivo para poder impedir que Paulo e Silas continuassem glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Pelo contrário, foi até que eu brinquei com o irmão, até semana passada eu falei, temos que usar as adversidades como combustível para alimentar mais ainda a nossa fé, para alimentar mais ainda a nossa motivação de querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Mas só que muitas das vezes o que nós fazemos, as adversidades faz com que venhamos nos esconder, faça com que venhamos ficar amedrontados e deixar de caminhar com o Senhor, e deixar de prosseguir em conhecê-lo. Mas pelo contrário, tem que ser uma injeção de ânimo para todos nós. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu creio em um Deus que Ele pode te sustentar, eu creio em um Deus que Ele te fortalece cada dia mais, independente do que você esteja passando. É como a irmã aqui fala, a Aline falou, é você abrir a sua boca, a Aline falou na oração dela, é você abrir a sua boca e clamar. Não espere, irmãos, ninguém clamar por você. O irmão, ele está para te ajudar, ele está ali para te incentivar a você prosseguir, mas quando você clama, quando você abre a sua boca e fala com o teu pai que ele te ouve, o teu pai está do teu lado, ele não te desamparou, o teu pai ele não deixou você de lado, pelo contrário, ele falou, filho, eu estou com você todos os dias. Você lê a sua Bíblia, finalzinho de Mateus 28, que vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, e ele estava ali na prisão, com Paulo e Silas, o Senhor estava ali com ele, e aquela prisão, irmão, estremeceu, os cárceres, as portas foram todas abertas. Lembra, o Senhor, ele abriu o ouvido de Lídia, abriu o coração dela, para que ela pudesse compreender a palavra, libertou ela estava presa, ela estava cativa, Lídia, ela era temente, mas até então ela precisava ter um encontro verdadeiro com o Deus Criador do céu e da terra. Lembra aquela mulher que estava ali falando que Paulo e Silas eram homens de Deus, homens que pregavam a palavra. Aquela mulher, ela foi liberta, o Senhor, através da oração de Paulo e Silas, ela foi liberta. Olha quantas coisas que o Senhor usou a vida de Paulo para estar libertando as pessoas. E o que fizeram o quê? Ele libertou essas duas pessoas, vamos aprisioná-lo, vamos ver se ele vai conseguir sair dali. Mas, amados, nada pode aprisionar um servo temente do Senhor, nada pode aprisionar uma serva temente do Senhor. É clamar e pedir, Senhor, me ajuda. Eu não tenho força, eu sozinho eu não tenho força, mas se o Senhor me ajudar, eu sou liberto disso, eu sou liberto e eu vou o quê? Continuar caminhando com o Senhor. Você é liberto dos pensamentos errôneos que muitas das vezes você tem de querer parar, em querer desistir da vida, em querer desistir da sua família. Não desista da sua família. A tua família é preciosidade, a tua família é bênção do Senhor. Não desista do seu casamento, hipótese alguma, não desista do seu casamento. Seu casamento foi constituído pelo Senhor, é Ele que tem que fazer parte do seu casamento, Ele tem que ser o cordão, tem que fazer parte do cordão de 3 dobras, independente do que você esteja passando, Ele tem que fazer parte. Se o seu esposo não é convertido, você ora pela vida dele. Se a sua esposa não é convertida, ora pela vida dela. Esse é o papel do cristão. Um tem que santificar o outro, um tem que lutar pelo outro, independente do que esteja acontecendo, porque foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que permitiu você nesse relacionamento. Então, não desista da sua família, independente do que esteja acontecendo. E ali eles pensaram que vamos aprisioná-los, vamos mantê-los presos. Mas quando foi à meia-noite que Paulo e Silas estavam glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, tudo se abriu.
E o que aconteceu? Teve um terremoto ali. E o carcereiro pensou que, nossa, as portas se abriram. Eles fugiram. Pô, se eles fugiram, eles vão me pegar, vão me matar. Porque era a lei de lá. Se um prisioneiro fugir, quem estava tomando conta, ele automaticamente ele tinha que morrer. Só que Paulo e Silas pediu luz lá dentro do cárcere. Falou: homens, não façam nada, porque todos nós estamos aqui. E quando esse carcereiro saiu para fora, que foi o nosso texto que a gente começou a usar, ele falou: retirando-nos para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo. Primeiro ponto que nós temos que observar, reconhecer que estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Reconhecer que nós estamos distante. Lembra que a irmã Joyce ministrou aqui: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Irmãos, não tem como viver longe de um Deus grandioso como esse. Não tem como viver afastado da presença de um Deus soberano, de um Deus criador, de um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida, Ele zela por cada detalhe da nossa vida, Ele zela por cada detalhe. E por que muitas das vezes insistimos em viver longe da presença do Pai? Muitas das vezes deixamos de congregar, deixamos de cultuar, deixamos de conversar com o irmão pedindo ajuda. E quando Paulo e Silas falou para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação não estava somente para aquele carcereiro, porque o foco era o quê? Alcançar também a família dele. Esse é um dos focos do Evangelho, é um dos propósitos do Evangelho. Não somente alcançar uma pessoa, mas alcançar toda a família. E aquele carcereiro, que ele fez? Ele levou Paulo e Silas para a sua casa, levou eles para lá. Lá ele lavou os vergões, lavou as feridas, cuidou de cada ferida que eles estavam. Algo mais lindo, sentou à mesa com eles, estava à mesa com eles. Mesa reflete o quê? Comunhão, relacionamento. Como anda o seu relacionamento seu com sua família, à mesa com o Senhor? O Senhor, Ele tem a parte principal da mesa da sua casa. É algo que eu ouvi certa feita, eu já até comentei aqui, irmãos, a mesa tem que ser prioridade, a mesa tem que ser primordial na família de vocês. Não tem essa história, eu bati aqui da outra vez, desculpa, mas eu vou ter que falar de novo. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de relacionamento. Mesa não é lugar onde um está na mesa, o outro está no quarto, o outro está em outro compartimento, com o celular na mão, esquecendo da comunhão. Mesa é lugar de relacionamento. E ali, quando eles estavam ali, o que aconteceu também? Logo assim, aquele carcereiro e todos que estavam com ele foram batizados, irmãos. A importância do batismo. O batismo simboliza o quê? Você o quê? Fala de para todos. Eu reconheço a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. É você demonstrar para todos que você quer comprometimento, que você quer compromisso com Jesus, que você não quer viver mais a vida que você vivia antes. Um texto que me chama muito a atenção é Marcos 1,15, foi a primeira pregação que Jesus fez quando ele veio, e o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o que Paulo fez para esse carcereiro. Ele pregou ali e ele reconheceu que ele tinha que se arrepender.
que ele tinha que ter mudança de vida, e a mudança de vida dele iria alcançar outras famílias, iria alcançar outras pessoas, porque houve regeneração, houve transformação, porque o foco do Evangelho é salvar todo aquele que está perdido, porque é o que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o Filho dele, por mim e por você, para que a gente não viesse, irmãos, a perecer. E quando isso entra no teu coração, isso muda a tua vida. Quando isso entra, quando você começa como se fala, como você começa a ruminar isso, você começa a ter entendimento, você quer viver algo diferente, você quer viver algo novo. Mas aí você pode me falar: Rodrigo, eu já sou crente, eu faço boas obras, eu dou assistência para várias pessoas, mas você não teve encontro com Cristo. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, porque eu provo isso no texto bíblico. Atos 10 vai falar sobre Cornélio. Cornélio era homem justo, homem temente, que dava esmolas. Mas o que aconteceu? Em sonho, Pedro teve uma visão de um lençol descendo com todos os tipos de animais. E o Senhor falou: mata e come. Ele falou: Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer, porque não entra coisa imunda na minha boca. E o Senhor falou para ele: não diga o que é imundo, aquilo que eu purifiquei. Porque ali o Senhor estava questionando ele, que ele tinha que ir pregar para os gentios. E ele falou assim: poxa, mas por 3 vezes aconteceu isso com ele. E quando ele foi pregar para Cornélio, olha o que é lindo também. Cornélio foi querer se prostrar diante dele. Ele falou assim: não se prostre diante de mim, se prostre diante de Deus, porque eu sou homem falho como todos, como você. E quando ele pregou o evangelho para ele ali, só que um pouquinho antes, ele convidou a família dele toda para poder participar daquele banquete, para poder participar daquele momento com ele, porque eu não quero só para mim. Aquilo que é bom, eu não quero só para mim, eu quero que a minha família deguste também, experimente, aprecie o como Jesus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Apesar que era Pedro que estava ali pregando o evangelho para ele, Pedro foi ali pregar, mas ele estava na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te falo, você sendo obediente, você tem autoridade do Senhor para poder pregar a palavra para as pessoas, como a Aline ministrou aqui. Ela estava falando aqui na oração. Você tem autoridade, o Senhor ele te deu autoridade, ele te chamou para você falar do evangelho para sua amiga. Quando você for na manicure fazer a unha, você tem autoridade, irmã, de falar para ela. Você tem autoridade de conversar com ela, mostrar para ela o como ela está errada. Mesmo você fala assim, mesmo que ela se diga ser cristã supostamente, mas você sabe que ela está andando o quê? Um pouco longe. Você tem autoridade de trazer ela novamente para perto, porque Deus ele te deu essa autoridade, mas basta você colocar em prática. O que aconteceu ali? Quando aquelas pessoas foram para a casa de Cornélio, todas ouviram da palavra. Todos que estavam ali ouviram da palavra e houve transformação. E mais uma vez mostra o quê? A conversão, a transformação, a regeneração de toda uma família, de todas as pessoas que estavam ali com ele. Esse é o foco do evangelho, salvar vidas. O foco do evangelho é trazer novidade de vida para quem está perdido. Mateus 4 vai dizer, e o 4,16, se eu não me engano, e o povo que estava sentado em trevas viu uma maravilhosa luz, e a luz raiou. Amados, um dia todos nós estávamos na escuridão, mas aquele que falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Jesus é essa luz
que quer iluminar a tua vida, Ele quer trazer luz na escuridão, onde tem te cegado, na escuridão, onde tem te aprisionado. Jesus Cristo, Ele quer te libertar nessa manhã, mas o Rodrigo, ele não pode fazer força nenhuma por você. O que o Rodrigo aqui pode fazer é te ajudar, é orar por você, é interceder por você, mas o demais, o primeiro passo, quem tem que dar somos nós. Somos nós que temos que dar o primeiro passo e reconhecer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor tome pelas minhas mãos e me ajude a caminhar. Homem nenhum, irmãos, tem poder de te libertar. Sinto te informar, se você se apega a algum pastor famoso ou alguma coisa, não, Jesus, Ele pode te libertar, Ele pode quebrar as cadeias que tem te aprisionado, somente Ele, entendeu? Jesus Cristo, lembra, Paulo, ele pregou ali o carcereiro, houve transformação, houve salvação. Pedro pregou para Cornélio, houve salvação. 2 homens. Ainda no Novo Testamento, em Lucas 19, vai relatar sobre Zaqueu, um homem que aparentemente não precisava de nada, porque ele era rico, ele tinha bens materiais, podia o quê? Andar para cima e para baixo. Mas ele ouviu falar de um certo Galileu, ele ouviu falar de um certo Jesus, e aquilo o incomodou. Lembra, ele não precisava de nada, ele tinha tudo, mas ele precisava se converter, que ele era publicano, ele era ladrão, ele defraudava. E quando ele foi ver quem era Jesus, ele foi pensando que ele iria ver quem era Jesus, só que Jesus já estava vendo ele, Jesus já sabia o que ele ia fazer, tanto que Jesus sabia que você ia vir aqui hoje. Jesus, foi Ele que te trouxe aqui hoje, não foi você que quis vir, foi Ele que te levantou da tua cama, porque você poderia estar na tua cama no domingo, dessa hora da manhã, tomar café mais tarde, mas Ele te trouxe. E Zaqueu foi ele querendo ver quem é Jesus. E quando Jesus olhou para cima, que viu ele naquela árvore, ele falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Você tem permitido Jesus entrar na sua casa? Você tem permitido Jesus sentar à mesa com você e a sua família? E detalhe, todo mundo começou a questionar: como pode ele entrar na casa de um publicano, um homem que rouba, um homem que prejudica as pessoas, um homem que faz arruaça? Só que ali estava uma ovelha perdida da casa de Israel. E quando Jesus entrou ali, que ele falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ali chamou a atenção do Senhor. Ali falou: realmente ele se converteu. Porque até às vezes o pastor Sandro brinca: a primeira coisa que tem que ser convertido na gente é o nosso bolso. É o bolso que precisa ser convertido, porque tem um escorpião, que o escorpião não deixa meter a mão no bolso. Então, como o Senhor viu aqui, que ele falou assim: vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou para ele: hoje veio salvação a essa casa. Volto a dizer, a salvação, ela está disponível para todos nós. Lembra, eu comecei falando do carcereiro de Filipos, aquele homem que estava preso, ele clamou por salvação, mas a gente vê aqui no comecinho de Atos, quantas pessoas foi alcançada pelo Senhor. O Senhor viu como estava o anseio, o desejo, assim, a fome pela palavra, a fome de conhecer o Senhor, que elas foram libertas, elas foram transformadas,
elas foram alcançadas pelo Evangelho. Pedro, quando ele estava pregando para Cornélio, ele foi alcançado, ele foi transformado, ele foi regenerado, ele entendeu o que era verdadeiramente servir ao Senhor. Servir ao Senhor é muito mais do que você dá dízimo, é muito mais do que você dá oferta. Temos que fazer isso como cristãos, temos que fazer, porque é bíblico. Mas não se prender somente a isso, porque o que o Senhor quer é a tua salvação. O que o Senhor quer é que você tenha relacionamento com Ele. O que Ele deseja, o que Ele anseia é que você verdadeiramente compreenda que longe dEle, você e eu estamos perdidos. Todos nós estamos perdidos, caminhando distante dEle. Zaqueu, quando ele compreendeu aquilo ali, que Jesus entrou na casa dele, transformou a vida dele, irmãos, foi moldada, a vida dele foi totalmente transformada. Jesus, ele não vai, irmãos, te obrigar, ele não vai forçar você a fazer nada, ele te convida. Em Lucas, agora o texto fugiu da mente. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, vem. Lucas 9, 23. Obrigado, Jesus. Te amo. Lucas 9, 23. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, vem e me segue. Evangelho é decisão. Evangelho é posicionamento. Seguir a Jesus não é oba-oba. Seguir Jesus não é assim, hoje eu vou, amanhã não, amanhã eu vou ficar em casa. É posicionamento que temos como igreja nos colocar diante do Senhor, porque vidas estão perecendo, vidas estão carecendo de conhecer a palavra. Como que as pessoas vão conhecer a palavra? Olhando para você, porque você é a Bíblia que a pessoa muitas das vezes não abre para ler. Você é a Bíblia que alguém no mercado precisa olhar para você, chegar, por favor, posso falar com você? Tem como você orar por mim? Evangelho é isso, a pessoa vê Jesus estampado nitidamente na nossa face. Mas como queremos que as pessoas vejam Jesus na gente, se a gente não deseja mais em passar tempo com Ele, ter tempo de meditação da palavra, ter tempo de oração? São coisas que Ele deixou. Ele, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos deu o maior dos ensinamentos. Ele priorizava tempo a sós com o Pai. Ele mostrou que é importante, é primordial passar tempo com o Pai, porque você só consegue falar de alguém quando você passa tempo com ela. Você só pode falar de alguém quando você conhece. Você só pode falar de alguém quando você tem intimidade, que você pode entrar no quarto dela e falar assim, pô, o quarto de fulano é assim, assim, assim. Mas você só entra no quarto de quem você tem intimidade. Por causa disso que o Senhor fala, quando tiver de orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. É no secreto que o Senhor, Ele vem e se revela, Ele vem ali e demonstra o amor dEle para conosco. Mas como queremos fazer a coisa para o Senhor? Como queremos ouvir a voz do Senhor se não passamos tempo com Ele? Como queremos ser libertos das coisas se não o buscamos? A palavra vai dizer, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jeremias 29 vai dizer, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o nosso coração, buscar Ele de todo o nosso coração, botar Ele
como prioridade da nossa vida. Como que Paulo almejava fazer aquelas coisas? Ele conseguia fazer aquelas coisas, porque ele botava o Senhor como prioridade. Um homem que antes foi perseguidor, ele passou a ser perseguido, ele passou a sofrer por amor ao Evangelho. E ele não negou em momento algum depois que ele teve encontro. Tanto que Gálatas 2,20 vai dizer, um dos versículos que eu amo falar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo, vivo na fé naquele que me amou e se entregou por mim. Meu amado, tenha prazer de viver para esse Deus maravilhoso, tenha anseio de querer conhecê-lo mais e mais, porque quando você o deseja, quando você coloca ele como prioridade, as outras coisas perdem o valor, o seu coração começa a pulsar mais e mais pelo Senhor, e todas as vezes que você chegar em algum local, a pessoa vai olhar para você, ele tem algo diferente, ela tem algo diferente, vai te perguntar, você vai dizer, é Jesus que está na minha vida, porque Jesus, somente Jesus Cristo, irmãos, ele pode mudar a vida de alguém. Somente Jesus pode fazer com que você fale o que eu preciso para ser salvo. Porque o Senhor, ele tira as escamas dos nossos olhos e mostra: eu estou todo errado. Eu estou todo errado. Eu preciso me converter verdadeiramente. Eu preciso me transformar. E o que acontece? Você corre direto para o Pai, porque você sente sede não das coisas desse mundo, não da água desse mundo, mas da água da vida, que é Jesus Cristo. Só Jesus, irmãos, ele pode te dar a água da vida. Somente Jesus pode te dar o pão da vida. Ele fala que ele é o pão da vida. Ele fala que ele é a luz do mundo. Ele fala que ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele fala que ele é o bom pastor. A porta das ovelhas, o bom pastor. O bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. Lembra que eu falei de Zaqueu? Ele estava perdido, Jesus foi atrás dele, trouxe ele. Cornélio estava perdido, trouxe ele. O carcereiro estava perdido, o alcançou. O bom pastor se faz presente aqui nessa manhã. O bom pastor, ele quer te trazer de volta à presença dele. O bom pastor, ele quer com que você venha sentir o desejo de buscar ele cada dia mais. Ele é a ressurreição e a vida. Meu amado, se você está morto espiritualmente, ele quer trazer vida sobre você nessa manhã. Ele quer fazer com que você levante dos sepulcros. Lembra que em Ezequiel 37 vai dizer que havia um grande vale de ossos secos, e Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e o Senhor está profetizando sobre a sua vida nessa manhã. Ossos secos, ainda há esperança para você. Levanta em nome de Jesus, tenha mudança de vida em nome de Jesus Cristo. Ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Amado, qual é o caminho que você tem trilhado? Esse caminho está te levando para distante do Senhor? Muda a direção, muda o seu foco, muda a trajetória. Clama por Jesus, clama por Jesus e fala: Senhor, eu quero voltar a caminhar contigo. Ele declara que ele é a verdade. Qual é as pregações que você tem ouvido que tem distorcido, tem distorcido a palavra de Deus? Que mensagem é essa que você está ouvindo, que não condiz com a Escritura? A Escritura diz que precisamos nos arrepender. A Escritura declara e ela ordena que precisamos nos arrepender. Não é viver com a nossa vidinha mundana, não. Jesus falou: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a mudança de vida.
E mais uma vez ele fala que Ele é a vida. Ele quer trazer vida a todos aqueles que estão mortos. Ele quer trazer vida a todos aqueles que têm andado distante da tua presença. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer trazer vida sobre você nesta manhã. Amados, eu volto a dizer, não tem como viver uma vida plena longe da presença do Senhor. Não tem como viver uma vida digna distante da presença do Senhor. A nossa alegria está quando estamos nele. A nossa alegria se baseia quando Ele conduz a nossa vida. Ele é o condutor e nós temos que ser obedientes. Se Ele é Senhor, se muitas das vezes nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, sinal que nós somos servos. O servo obedece o que o pai fala. O servo tem que obedecer. Se Ele me amou primeiro, eu tenho que amar o meu próximo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu estou vendo? Imagine só, se Paulo e Silas deixassem de pregar pelo carcereiro. Isso mostra que Paulo e Silas, eles foram alcançados verdadeiramente pelo Senhor, porque eles amaram aquele carcereiro. Por mais que eles tenham apanhado de todos os magistrados, de todo mundo, aquele carcereiro era alguém precioso para ele. Cornélio foi amado por Pedro. Pedro amou aquele homem, porque até então ele não queria ir pregar o evangelho, mas ele foi constrangido pelo Senhor, e ele foi lá e amou aquele homem, pregou o evangelho para ele. Zaqueu era um homem que todos odiavam ali, mas Jesus o amava assim como Ele te ama, porque todos nós não merecíamos nada. Romanos 3,23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos afastados da presença do Senhor, mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele enviou o Filho dele por mim e por você. E como que você insiste em querer viver longe da presença dele? Ele vai dizer que Ele é a videira verdadeira. E Ele vai dizer: sem mim, vocês não podem fazer nada. Mais uma vez demonstrando, precisamos urgentemente voltar para a presença do Pai. Precisamos urgentemente pedir o Senhor para que venha aquietar o nosso coração. Fala: Senhor, não tem como viver longe da Tua presença, não tem como caminhar distante de Ti, não existe vida longe do Senhor. Amados, já estou finalizando a palavra, foi uma palavra breve, não adianta também ficar insistindo muito, porque muitas das vezes o muito falar não adianta, é melhor falar pouco e que entre como uma flecha em nossos corações e venha nos sacudir, venha nos moldar, para que venhamos assimilar: Senhor, eu careço, eu preciso, me ajuda ardentemente. Irmãos, a minha oração verdadeiramente é que o Senhor, Ele venha nos confrontar essa tarde, que Ele venha nos confrontar durante a semana e nos mostrar o como temos andado longe da presença dEle.